A pergunta é qual o valor da tensão no resistor 6, que é este aqui, só que utilizando também esta notação de tensão, a notação da seta. Pede para calcular por divisor de tensão esta tensão. Lembrando que essa notação de seta quer dizer que é a tensão na ponta da seta em relação a este ponto aqui. Então, já vamos ver como é que ficam as correntes nesse circuito, para nós determinarmos se essa tensão será positiva ou não. Então, a corrente sai da fonte, quando chega aqui ela se divide entre essa corrente que será chamada de I1 e essa outra que será chamada de I2. Essa corrente 2 se divide novamente neste nó entre a corrente que nós vamos chamar de I3 e a corrente que nós vamos chamar de I4. Quando chega nesse nó, esta corrente I4 se divide novamente entre esta, que vai ser o meu I5, e esta outra corrente aqui, que eu posso chamar de I5, 6. Já que esses dois resistores aqui, ó, estão em série, e a gente sabe que a corrente em série, os componentes em série, circula a mesma corrente. Nos pede para calcular por divisor de tensão esta tensão aqui, tá? Mas já vamos colocar a polaridade, que é isso que a gente estava vendo. Então, essa polaridade vai ser o seguinte: onde entra no resistor é positivo, então aqui está entrando é positivo, porque a corrente está para lá, e onde sai ela é negativa. Então, nós já podemos perceber aqui o seguinte, ó, que essa tensão, essa notação de tensão é a tensão da ponta da flecha em relação ao início da flecha. Como a gente já falou, quando nós vimos notação, é como se nós colocássemos um voltímetro aqui, com a ponteira positiva do voltímetro aqui e a negativa aqui. Bom, se eu estou botando a ponteira positiva do voltímetro onde tem menos e a negativa onde tem mais, essa tensão será negativa. Então, já chegamos a esta conclusão. O VR6 é uma tensão negativa, devido à questão da notação de tensão, utilizada aqui, que é a notação por flecha, ou seta. Mas a pergunta é VR6 utilizando o divisor de tensão. Então, utilizando o divisor de tensão, a tensão VR6 vai ser igual. Primeiro vamos pensar o seguinte: podemos utilizar divisor de tensão neste resistor aqui? Sim, pois temos um outro aqui em série com ele. Então, aqui está o divisor de tensão. Agora, que tensão eles dividem? É a tensão da fonte? Não, não é a tensão da fonte, porque eles estão ligados entre este ponto e este ponto. Então, eles estão dividindo a tensão em cima desse resistor, que é o meu VR5. Então, o VR5 que vai se dividir. Então, nós vamos ter que colocar aqui VR5 vezes o resistor que a gente quer saber a tensão, que é o R6, divididos por a soma das resistências que estão em série dividindo essa tensão, que é R5 mais R6. Ora, nós não temos ainda o valor do resistor 5, da tensão, o valor da tensão em cima do resistor 5. Então, temos que calcular também antes esta tensão. Como é que se calcula essa tensão? Por divisor de tensão também. VR5 vai ser igual. Aqui nós temos que observar que o VR5 é a tensão entre esses dois pontos. Então, entre esses dois pontos, nós não temos apenas este resistor. Tem todos esses resistores. Então, eu tenho que utilizar a resistência equivalente entre esses dois pontos, que vai ser o R5, 6 e 7. Quem é R5, 6, 7? R6 mais R7, pois estão em série, e em paralelo com o R5. Então, meu VR5, eu tenho que calcular o R5, 6, 7. Vamos fazer aqui, ó. R5, 6 e o 7 é igual ao R, o resistor R5, mais não, o paralelo, né? Vamos apagar aqui. R5 em paralelo com a soma daqueles dois resistores, que é o R6 mais o resistor 7. Então, isso é o meu R5, 6, 7. Muito bem.
Agora, quem está em série com R5, 6, 7, que é tudo que está aqui? Este resistor R4 está em série com tudo isso. Então, o divisor de tensão formado entre o R4 e o R567, que é a resistência equivalente entre esses dois pontos. Que tensão ele divide? A tensão em cima deste resistor, o VR3. Logo, o meu VR5 vai ser igual à tensão que será dividida, que é o VR3, vezes a resistência onde eu quero, que é o R5, 6 e o 7, divididos por este R5, 6, 7, mais o que está em série com ele, que é o resistor 4. Mas, novamente, apareceu um VR3 aqui que eu ainda não tenho. Quem é o VR3? É a tensão entre esses dois pontos, ou seja, a tensão em cima deste resistor. Só que este resistor não é só ele que está ligado entre esses dois pontos, e sim tudo que vem para cá, para a direita. Então, aqui, novamente, nós temos que fazer o equivalente entre o 3, 4, 5, 6, 7 para poder usar o divisor de tensão. Quem estará em série com esta resistência equivalente entre esses dois pontos? A resistência 2. Então, aqui está o divisor de tensão entre R2 e todo o restante desta resistência equivalente. Que tensão eles dividem? Onde é que eles estão ligados? Aqui, no positivo da fonte, e o outro lado, no negativo da fonte. Então, eles dividem a tensão da fonte. Notem que esse resistor não entra no cálculo, porque esse resistor está em paralelo com a fonte, ele não divide a tensão da fonte. Então, ele não altera também a tensão da fonte. Então, quando nós formos calcular a minha tensão VR3, que nós precisamos, eu vou fazer a tensão da fonte vezes a resistência equivalente entre aqueles pontos que eu quero saber, o VR3, que é o R3, 4, 5, 6 e o 7, divididos por esta resistência, R3, 4, 5, 6 e 7, mais a que está em série com ela, que é a resistência 2. Então, aqui nós temos que ver também o R3, 4, 5, 6 e o 7, que nós sabemos que é essas duas resistências aqui em série, por sua vez em paralelo com este, depois tudo isso em série com este, e tudo isso em paralelo com R3. Então, vamos montar isso aqui. Vamos montar da esquerda para a direita. Vamos fazer assim, o R6 mais o R7, os dois estão em série, correto? Esses dois estão em paralelo com a minha resistência 5. Tudo isso aqui, vamos botar outro parênteses aqui, tudo isto está em série com o resistor 4, então mais a resistência 4. E tudo isso está em paralelo com o resistor 3, vamos botar outro parênteses aqui. Tudo isto em paralelo com a resistência 3. Então, este é o meu R3, 4, 5, 6, 7 que eu utilizaria ali. Feito isto, eu vou ter o VR3. Tendo o VR3, eu substituo aqui, calculo o VR5. Tendo o VR5, eu substituo aqui, calculo o VR6, que é a minha resposta. Só lembrando que vai ser um valor negativo.